e hoje a gente vai dar continuidade nos modificadores dos tons de pigmento, tá? Então falta a gente falar do locus G e do locus I. E aí vão ficar faltando dois locus muito diferenciados, que seriam o locus C e o locus M, que é do Merle e do Creme, tá? Que a gente coloca eles num grupo separado, porque eles modificam os dois pigmentos, são locus bem mais chatinhos de serem trabalhados, tá ok? Eu mandei atualizar os slides em PDF no grupo do Whats, porque o que acontece? Quando tem muita foto, não dá para mandar pelo Whats, porque o arquivo fica grande. Mas eu já vou baixar no Drive, tá? Em PowerPoint para ficar mais fácil para vocês. Então vamos lá. A gente falou do locus D e do locus B, que são modificadores da eumelanina. E aí o que eu quis mais enfatizar para vocês é que esses dois locus, como eles modificam a cor da eumelanina, eles modificam a trufa, o pelo de eumelanina, toda essa questão, certo? O locus G, ele age um pouquinho diferente. O locus G é chamado de graying. Então, quando a gente vai traduzir ele vem como envelhecimento, tá? Mas ele tem uma questão diferente do envelhecimento que a gente vê quando os cachorros vão ficando velhos e aparecendo aqueles pelinhos brancos, tá? Até isso é uma coisa que eu adicionei nas aulas agora sobre o locus graying, que eu não tinha falado com a turma passada. Então, o locus G, ele é chamado também de série acinzentada. Ele afeta só a eumelanina, tá? Ele não afeta a feomelanina. E ele só tem de alelo o G dominante e o G recessivo, o Gzão e o Gzinho. E ele é um alelo dominante. Então, quando tem um G maiúsculo, ele já provoca essa alteração. Ao contrário do que a gente viu no locus D e no locus B, que são locus recessivos, né? Então, o locus G ele é um locus dominante. Só que ele é um locus dominante incompleto. Então, a gente tem fenótipos diferentes em animais homozigotos e heterozigotos, né? Então, quando o G é dominante, significa que o que é de eumelanina vai ficar branco, vai clarear, tá? Só que quando um cão é homozigoto dominante, Gzão, ele tem um efeito mais forte sobre a pelagem. Quando ele é heterozigoto, ele não consegue expressar da mesma forma, ele atua de uma forma mais atenuada, e quando ele é recessivo, ele não promove alteração da eumelanina. Aí vocês vão olhar essa foto. Bom, o pelo dele é cinza, né? Então, muitas vezes, essas raças são chamadas de blue, né? Então, de coloração blue. Só que, na verdade, o blue, a cor chamada de azul, reflete ao locus D, que muda a cor da trufa. E vamos olhar esse cachorro. Apesar do pelo dele ser cinza, a trufa dele continua preta, certo? Por que que isso acontece? Esse locus, ele interfere na eumelanina, mas ele só tem capacidade de modificar o pigmento do pelo. Ele não tem capacidade de modificar a eumelanina que pigmenta a trufa, a pele, a íris ou nada disso. E ele faz uma modificação conforme esse pelo cresce. Então, os animais que são, por exemplo, o Gzão, como nessa raça que é a mais conhecida por esse locus, que é o Bedlington, eles nascem com a eumelanina toda pretinha. Então, eles nascem bem pretos, bem pigmentados. Conforme esse pelo vai crescendo, e esse animal vai crescendo, ela vai ficando de um tom acinzentada, e quando ele é homozigoto dominante, esse pelo fica branco. Só que se vocês olharem bem na foto desse animal, o pelo tá branco, mas a pele tá pigmentada normal. A pele tá escura, a trufa tá escura. Porque esse modificador da eumelanina, ele não tem a capacidade de modificar a pele e as outras áreas que a eumelanina pigmenta. Somente o pelo. Sim, Marina, esse é o padrão do York, tá? Então, até uma outra criadora, eu não sei se é da turma de terça, da turma de quinta e sexta, tinha conversado comigo sobre a questão dessas variações do York, tá? E eu fui buscar, na verdade, eu queria encontrar o exame de DNA que mostrasse o locus G dos Yorks. E eu não encontrei nenhum York que foi testado, nem nas referências bibliográficas, nos trabalhos sobre o locus, nem nos sites dos laboratórios, tá? Então, o que acontece? Nos Yorks, a gente tem os animais, eles nascem com essa área de eumelanina bem pretinha, tá? E a cor que é desejada na raça é chamada de azul aço, que é uma tonalidade acinzentada, não é? Só que na raça, a gente vê animais desses três fenótipos, né? Animais que nascem pretos,
e continuam com essa pelagem preta. Animais que nascem pretos ficam com a pelagem desse jeito, mesclada, que é o azulaço, que é chamado, né? E animais que ficam prateados, praticamente brancos, esse pelo que seria preto, tá? Isso se deve às variações dos fenótipos que o locus G apresenta. Quando a gente tem um animal que nasce preto e permanece preto, a eumelanina permanece preta, ele é homozigoto recessivo. Então, no caso desses Yorks, eles seriam Gzinho. Quando eles nascem pretinhos, mas ao longo que esse pelo cresce, ele fica com esse tom acinzentado e não chega a ficar branco, eles são heterozigotos do locus G. E quando eles nascem pretinhos, mas chegam a ficar prateados, eles seriam homozigotos dominantes. Eles seriam o Gzão. Aí, alguns criadores falam que se cruzar sempre o azulaço com o azulaço, só nasce azulaço, tá? Então, assim, quando a gente cruza dois heterozigotos, vamos lembrar, Gzinho. 25% nasce Gzão, que seria o preto. 25% Gzinho, que seria o prateado. E 50% de chance de nascer heterozigoto, que seria esse padrão do azulaço, tá? Então, teoricamente, cruzando dois Yorks azulaço, que é a cor pedida pelo padrão, que quando a gente lê sobre o locus, seriam animais heterozigotos, 50% de cada filhote tem 50% de chance de ser heterozigoto, 25% de chance de ser homozigoto recessivo e 25% de chance de ser homozigoto dominante, né? Mas os criadores falam que cruzando azulaço só sai azulaço. A minha opinião. Primeiro que eu não encontrei nenhum teste de DNA que mostrasse o que realmente eles são. Se eles são heterozigotos ou se é uma variação do gene na raça, tá? Que a raça é cheia de modificadores próprios dos locus, né? Como a gente viu, o TAM deles é o Rally, que modifica esse tamanho da marcação e tudo mais. Por eu ver cães dessas 3 variações que esse locus promove, eu acredito realmente que os azulaço, que é a cor desejada pela raça, sejam heterozigotos. Senão a gente não veria esses que são mais escuros e esses que são mais claros. E a única coisa que explicaria isso realmente seria esse gene dominante incompleto, que seria do G. Tá certo? Então, essa é a minha opinião, mas como eu disse, eu não encontrei nenhuma base científica nisso e não encontrei que comprovasse da raça específica, aliás, e nem testes de DNA específicos da raça, para falar se realmente é isso que acontece, tá? Então, cruzando preto com prata, sairiam 100% heterozigotos, sairiam 100% de animais azulaço, tá? Só que, olha só, novamente aquela questão do azul, né? A gente tem que lembrar que o azul faz referência ao locus D e modifica a trufa. O York, do padrão da raça, ele não pode ter a trufa cinza. Ele tem que ter a trufa negra, né? E o locus G tem essa capacidade de modificar o pelo de eumelanina para cinza sem modificar a cor da trufa, tá? Agora, tem a questão dos beavers, que eu nunca sei falar o nome dessa raça, me desculpem, tá? Onde a gente tem as cores diferentes do que a gente vê no padrão do York, que seriam os cães que têm o locus S, a despigmentação, e eu não sei se na raça é permitido a trufa de outras cores, até se tiverem criadores de beaver aqui, me confirme, tá? Se puder ter a cor da trufa de outros pigmentos, aí poderia sim ser o locus D, o locus B, e seria o azul e o chocolate, tá? Mas vamos lá. Qual é a principal característica desse gene? Esse gene, ele causa, eu brinco que é a impressora acabando a tinta, tá? Então, o pelo, ele tem lá no seu folículo para determinar que ele seja de eumelanina, não é? Tá. Só que esse gene, ele faz uma modificação nesse pigmento e faz com que esse pigmento se decomponha mais fácil. Então, conforme esse pelo vai crescendo, ele nasce preto, e conforme esse pelo vai ficando longo, ele vai perdendo a cor e vai ficando acinzentado, às vezes até praticamente branco, tá? Mas essa alteração é do pigmento somente que vai dar cor ao pelo primário, tá? Essa alteração do pigmento, ela ocorre somente conforme esse pelo vai crescendo, né? Então, aqui é muito importante a gente entender que esse gene, ele só é expressado em animais de pelos longos, pelos encaracolados ou de pelos duros, tá? Animais de pelo curto, como Bulldog, Bull Terrier, American Bully, eles
podem ter o que for no locus G. O locus G não vai ser expresso. Por quê? Porque o pelo primário desses cães de pelo curto, ele não cresce, ele não fica de um comprimento a ponto desse gene conseguir agir e faltar esse pigmento. Então, por mais que eles sejam homozigotos dominantes, heterozigotos, a gente não vê a alteração desse gene nos cães de pelo curto, porque o pelo não cresce o suficiente para o gene agir. Esse gene, ele só age nos pelos conforme eles vão crescendo. Então, esses pelos nascem pretos e conforme eles vão ficando longos, eles vão perdendo a tonalidade e ficando acinzentado até quase branco, tá? Eu vou falar sobre o que modifica o dourado, tá, Marina? Não é o gene. Esse gene ele só modifica a eumelanina, o pigmento que era preto. É importante também a gente entender que, por exemplo, quando eu pego um cão desse de pelagem longa e toso, o pelo vai acontecer o quê? O começo desse pigmento desse pelo vai voltar a ser preto. E conforme esse pelo vai ficando longo, ele vai voltando a ter a tonalidade acinzentada. Tá? Então, esse locus, ele só modifica o pelo e ele só tem capacidade de fazer isso nesses pelos que crescem, que ficam compridos, porque é realmente a impressora acabando a tinta. Começa o papel pintar bem certinho e a hora que vai indo para o final do papel, isso aí vai falhando e vai ficando num tom mais fraco, tá? Lembrando desse jeito, vocês nunca vão esquecer como que o gene age. Uma característica importante é que esse gene, ele afeta a eumelanina, seja a eumelanina de preta, a eumelanina de chocolate do locus B, não importa, ele só afeta a eumelanina. A feomelanina dele continua inalterada, tá? E ao contrário do gene da diluição do locus D, ele não afeta a cor de nariz, ele não afeta a cor da íris, né? E não afeta a cor da pele, ele só afeta mesmo a extensão do pelo. E essa tonalidade que ele vai dando ao pelo, ela tem variações na pelagem. Então, ela não fica uniforme a cor. Ela apresenta variações, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar esse York, primeiro que a trufa dele é pretinha, apesar do pelo ser cinza. Então, na verdade, seria errado chamar ele de blue, porque ele não é blue, ele não é diluição pelo locus D. Né? Ele não tem um alelo que dilui o pelo. Tanto que se ele tiver aquele alelo lá que causa alopecia por diluição, esse York aqui não queria perder os pelos, porque o pelo dele não é cinza por diluição do pigmento, tá? O pelo para ser cinza por diluição do pigmento, só o locus D, e aí a trufa dele também seria cinza. Então esse pelo dele é cinza pelo locus G, que não é um locus que faz a diluição. E ele faz essa variação de tonalidade na pelagem. Então, vocês podem ver que o pelo tem os pelos que são um cinza mais escuro, tem os que são um cinza mais claro. Isso é comum do locus G. Ele faz essa variação de tonalidades na pelagem, tá? Outra coisa que até comentaram aqui da máscara, né? Esse gene, ele não interfere na máscara. Ele interfere na eumelanina determinada pelo pelo, mas o gene da máscara não se sabe por quê, ele não interfere. Então, se vocês olharem esse cão, eu esqueci o nome da raça dele, mas é o Kerry Terrier, Kerry Blue Terrier, alguma coisa assim. Então, se você olhar, todo o pelo dele ficou acinzentado, porque ele é um heterozigoto no locus G. Mas o pelo em volta do focinho, que é escuro pelo locus Z, pelo locus da máscara, continua numa cor mais escura, continua bem escuro, parecendo preto. Isso porque esse locus G, ele não tem a capacidade de modificar a eumelanina que é determinada pelo locus Z. Então, eles sabem, até hoje nos trabalhos, que o locus G, ele afeta diferente a forma como o pelo é pigmentado pelo locus A e pelo locus K e pelo locus Z. Mas eles não sabem explicar o porquê, porque eles não sabem a diferença que esses dois locus causam, tem na hora de pigmentar o pelo com a eumelanina, tá? Então, lembrando lá nos locus de marcação, o locus K e o locus A seria do tan, do agute, do sable, do tigrado, do preto sólido, do preto excessivo. E o locus Z é o locus da máscara. Então, o locus G, ele afeta o locus A e o locus K, modificando a cor do pelo que era determinada para ser de eumelanina, mas ele não tem a capacidade de modificar o preto determinado pelo locus Z, pela máscara. Tá? Então, as regiões, por exemplo, de máscara, que são pigmentadas pela eumelanina, não sofrem essa alteração de cor pelo locus G como o restante do pelo. Certo? Não se sabe por quê. Eles falam isso nos trabalhos, nos sites de genética de cor, mas eles não sabem explicar o porquê que esse locus específico trabalha desse jeito. A única coisa que eles estão encaminhando os trabalhos é para entender qual a diferença que o locus A e o locus K têm do locus Z para jogar o pigmento no pelo.
Porque se o locus G tem essa diferença de atuação, tem diferença de como o locus Z, o locus A e o K interferem na pigmentação do pelo, entenderam? Bom, outra coisa importante também é a gente entender que essa questão do locus G é diferente desse envelhecimento dos pelos que é causado pela idade, tá? Esse envelhecimento dos pelos pela idade dos cães, a mesma coisa acontece com nós humanos, que o nosso cabelo fica grisalho, tem uma base genética, mas ainda não é conhecida nos cães qual é a base genética disso daí. A grande diferença desse envelhecimento pelo locus G é que o locus G ele causa essa alteração de todos os pelos de eumelanina. E o envelhecimento ele causa esse pelo grisalho, esse pelo branco na face. Tá? Tem cães que começam a apresentar isso muito cedo, até antes dos 5 anos, e alguns cães que apresentam isso de forma mais tardia. E esse envelhecimento ele modifica tanto os pelos de eumelanina quanto de feomelanina. Então o rostinho vai ficando branco, assim como o nosso cabelo vai ficando grisalho. Não é o locus G que promove esse envelhecimento. É isso que eu quero que vocês entendam. E que o padrão de embranquecimento dos pelos é diferente. O envelhecimento mesmo é no rosto, começa na face e pega os dois pigmentos de pelo, feomelanina e eumelanina. E o locus G só pega a eumelanina, tá? O locus G, ele afeta todos os pigmentos de eumelanina, então se o animal, a eumelanina dele é modificada pelo locus B, ele nasce um chocolate escuro e ele fica parece muito um fulvo de chocolate, não é? Mas não é. Quem está causando isso é o locus G. O poodle é muito comum também de ter esse locus G atuando, tá? Então, a raça poodle é muito comum eles nascerem pretos e ficarem acinzentados. Alguns nascem pretos e chegam a ficar brancos. Outros nascem chocolate e ficam com essa tonalidade parecendo o fulvo de chocolate. Então, na raça poodle, esse locus também é muito comum de acontecer. E esse outro cão aqui, que eu também não lembro o nome da raça, foi um outro exemplo que eu coloquei para vocês verem a questão da máscara, tá? Então, ele era um cão todo chocolate sólido com a atuação do locus G, homozigoto dominante. Então, o que era chocolate ficou quase branco. Mas os pelos da máscara, que é determinada pelo locus Z, continuam no chocolate mais forte, tá? No chocolate sem essa modificação do tom. Outra coisa importante também que eu não tinha falado na outra turma, que eu lendo agora essas coisas do locus G, eu encontrei e é super importante para quem quer trabalhar com Merle, o locus G oculta Merle. Então, vocês vão ver que o Merle, ele é tudo que modifica a eumelanina, basicamente. E o locus G também modifica a eumelanina. E aí, quando a gente tem a atuação dos dois, aquela delimitação do Merle, né, aquelas marcações do Merle, ficam meio que apagadas, como vocês podem ver nesse cão. Então, esse cachorro é um cachorro Merle e G ao mesmo tempo. Então, se não tiver cuidado, se tiver os dois fenótipos na raça, nunca cruzar cães que tenham Greying com Merles, porque vai ocultar o Merle e aí pode acontecer do duplo Merle que a gente vai ver na aula que vem, tá? Então, o locus G no Spitz eu nunca vi, para ser bem sincera, tá? Mas pode acontecer porque são cães de pelo longo. E aí, como estão introduzindo essas cores novas na raça, pode ser que venha o locus G também, depende aí do que estão trazendo, do que estão inserindo. Mas eu particularmente nunca vi nos Spitz o locus G. Certo? Bom, então esse é o locus G. Até aqui a gente falou de modificadores da eumelanina, certo? No locus I, a gente vai para o outro pigmento. A gente não vai mais trabalhar com a eumelanina, a gente vai trabalhar com a feomelanina. Então a gente tem que lembrar que a feomelanina é aquele pigmento que só muda a cor do pelo. Ele não muda a pele, ele não muda a trufa, ele não muda a íris, ele só pigmenta o pelo. Ou seja, eu só vou conseguir ver a atuação dele em cães que tenham pelos de feomelanina. Aqueles cães que são totalmente sólidos com só o pigmento de eumelanina, eu não vejo o que ele é no locus I, tá? Então o locus I, ele afeta somente a feomelanina. Até um tempo atrás, achava-se que o locus C era quem fazia essa alteração. Então, chamavam-se esses cães que tinham alteração de feomelanina mais escura, mais clara, de cães cremes. Tá? Hoje, eles já confirmaram que não tem relação. Existem dois locus, o locus C e o locus I. E eles atuam de forma diferente.
Na verdade, eles estão estudando porque eles acreditam que existam muito mais locos que atuem nesse pigmento da feomelanina. Mas comprovado que modificam o tom desse pigmento, somente esses dois locos, o C e o I. E aqui a gente tem uma grande diferença de coloração, tá? E principalmente no Spitz, eles são muito registrados errados, que é a diferença do creme para o branco. Tá? Então, a gente falou o branco com despigmentação pelo locus S e o branco que não tem despigmentação pelo locus S, não foi? Agora, a gente tem que entender a diferença do creme para o branco. E é aqui que mora o maior problema no registro dos Spitz, tá? Tem muito Spitz branco verdadeiro sendo registrado com creme, como creme, e muito Spitz que é creme sendo registrado como branco verdadeiro. Tá? Então, não confiem no registro da forma como está escrita a cor no pedigree, principalmente da raça Spitz. Tá? Sim, a despigmentação do Merle é bem mais intensa. A gente vai falar bastante sobre o Merle. A única coisa que eu não tinha me atentado a essa questão ainda do G com o Merle, e por causa dessas questões que eu estava lendo, até buscando por causa dos Yorks que tinham me solicitado isso, que eu encontrei essa questão do Merle e do locus G, tá? Na raça como chama? Beaver, é permitido o Merle? Nos Yorks, no padrão, eu sei que não é permitido. Mas nos Beavers é permitido? No exótico. É que nem no Bulldog francês. O Bulldog francês padrão também não permite o Merle, mas o exótico permite. Tá. Então, o locus I, ele é um locus de intensidade. Quando a gente estava falando dos modificadores da iomelanina, a gente estava falando de modificadores que modificavam totalmente a cor, não é? Então, tinha o preto que virava marrom, que virava cinza, tá? Esses eram os modificadores da iomelanina. Os modificadores da feomelanina, eles não mudam a cor, eles só alteram o tom do marrom, tá? Então, ele vai alterar de um marrom mais escuro para um marrom mais claro. As tonalidades diferentes dependem muito da raça, tá, gente? Então, eu noto que em certas raças a gente tem a feomelanina quase marrom chocolate e outras que chegam a um marrom mais claro ao quase branco. Então, para verificar mesmo o que seu animal é no locus I, você vai ter que ver as diferenças de feomelanina que existem na sua raça específica, tá? Eu coloquei algumas aqui. A gente vai continuar a leitura desses locus depois na transformação do genótipo, mas eu já vou pedir para vocês que, se vocês tiverem dúvida na raça de vocês, me mandem fotos dos diferentes tons que vocês têm desse pigmento na raça de vocês. E a gente vai tentando identificar o que eles são no locus I, tá? Esse locus, ele também é dominante incompleto. Então, é a mesma coisa que o locus G. A gente tem fenótipos diferentes se o animal é homozigoto dominante, heterozigoto ou homozigoto recessivo, tá? A principal questão, a diferença dele para o locus C, que é o creme. O locus I não afeta a iomelanina. O que é preto continua preto. Ele só modifica o pelo de feomelanina, certo? O locus C, ele altera os dois pigmentos. Então, a grande diferença do creme pelo locus C e do animal que tem a alteração da feomelanina é a cor da trufa. Esses animais que são erroneamente chamados às vezes de creme ou até de branco e tem a trufa bem pigmentada de preto, tá? Esse animal que também é chamado de vermelho, às vezes até de chocolate, como os setters, né? Então, vocês podem ver que o pelo tem essas variações de tom, mas a trufa dos três ainda é de iomelanina preta, tá? Só quem tem essa capacidade de modificar o pelo de feomelanina para diferentes tons e não modificar a iomelanina é o locus I. Então, o grande segredo, assim como no locus D e no locus B é a cor da trufa, o locus I também é a cor da trufa, certo? E é a maneira que a gente tem de manter esse pigmento escuro da iomelanina, tá? Bom, a diluição da feomelanina afeta qualquer pelo que tenha feomelanina, mas não afeta os pelos de iomelanina também. E isso a gente pode ver nessa questão dos animais que são fulvos, dos animais que são tigrados. Então, se você olhar, a feomelanina tá aqui. Ela vai ter diferentes tons, como a gente vai ver. Mas o que é preto continua preto, certo? Isso é muito importante vocês não esquecerem.
Bom, uma das grandes dificuldades que a gente tem para identificar o tom da feomelanina é quando esses animais têm despigmentação e essa feomelanina é muito clara. Então, vocês podem ver que esses dois animais são tans, não é? E aí, a gente tem manchas de despigmentação no peito deles, que são manchas brancas. A feomelanina deles não chega a ser branca, então a gente consegue diferenciar. A gente consegue ver a diferença da feomelanina amarela para o branco por despigmentação. Mas imaginem se essa feomelanina for branca, for a mais clara que tem, como a gente vai ver que acontece em algumas raças. Como que eu iria diferenciar essa mancha de despigmentação pelo locus S pela feomelanina branca? Tá? Então, quem pode também atrapalhar a nossa visualização dessa questão da feomelanina é o locus S. Por isso que é muito importante, quando vai se produzir um Spitz branco, da cor que é desejada no padrão, com a pigmentação correta, é muito importante não ter cães que tenham despigmentação nos cruzamentos, porque o locus S, a gente tem que lembrar que é um locus bem chato de se trabalhar, que ele aumenta e diminui essa questão da despigmentação, e junto com o locus I recessivo, que leva esse pelo amarelo a ficar branco, a gente não consegue diferenciar o que é despigmentado pelo locus S e o que é o branco pelo locus I. E lembrando que o branco pelo locus I é um animal que tem o pelo branco, mas a pele pigmentada. Então, ele não vai ter aquelas questões de problemas relacionados ao sol e tudo mais que um cão despigmentado pelo locus S tem, tá? Então, a gente tem um cão branco sem os problemas referentes a uma pele despigmentada. Esse é o grande X da questão também desse locus, né? Então, o que seria esse branco verdadeiro? A grande exemplo, vamos usar os samoyedas, porque eles são o grande exemplo do que a gente tem da cor do branco verdadeiro. Fizeram os testes genéticos para descobrir por que os samoyedas, eles tinham esse pelo tão branco, mas eles continuavam com a pele, com a trufa, com a íris tão bem pigmentada. Eles queriam descobrir qual era a genética, certo? O que acontece? Esses cães, eles têm aquele locus Z recessivo, Ezinho, que faz com que todos os pelos deles sejam de feomelanina. Mas esse locus também faz com que a eumelanina fique concentrada onde? Na onde a gente quer, que é a trufa, os lábios, a íris. Então, a primeira coisa é isso. Para ter um cão com a pele pigmentada, a trufa bem pigmentada e o pelo que a gente consegue transformar em branco, é ele ser Ezinho, que ele vai fazer com que o pigmento de eumelanina fique no lugar que eu quero e o de feomelanina fique no lugar que eu quero. Só que ele não faz a feomelanina ser branca. O que vai fazer a feomelanina ser branca é o locus I. Então, quando eles são ao mesmo tempo Ezinho, Izinho, o que era o pelo é 100% de feomelanina e esse locus vem e faz a feomelanina branca, amarela ficar branca, mas não altera o pigmento da eumelanina, certo? Então, eu posso cruzar samoyeda branco com samoyeda branco, que só sai samoyeda branco, e não preciso colocar um samoyeda preto para mudar, para pigmentar melhor a trufa, o lábio, ou melhorar a condição de pelagem, porque esses locos não têm relação com isso. Da onde eu ia tirar um samoyeda preto para fazer isso? Para fazer essa pigmentação? Tá? A grande questão dos Spitz, que existe esse mito, é porque a gente tem diversos tipos de branco. O branco do creme, que despigmenta a trufa, o branco pelo locus S, que despigmenta a pele e tudo mais, né? E o branco verdadeiro. Então, quando a gente consegue ou chegar no branco verdadeiro e só cruzar branco com branco, vai acontecer igual nos samoyedas. Eu só produzo cães da coloração branca com pigmentação correta. Sim, Pamela, os cães Platinums também são Ezinho, tá? Eu vou mostrar isso também nos Bulldogs franceses, que tem Platinum, nos American Bullies, que também tem o Platinum. Mas o segredo dos Platinums também tá aqui. Também tá no Ezinho, tá? Altera a trufa porque a gente junta a modificação da feomelanina com a eumelanina. Entendeu? O que modifica a trufa do Platinum, o Lilac Platinum, é porque ele é um cão que a eumelanina é recessiva no D e no B e ele é recessivo no locus I. Então, a feomelanina que era amarela ficou branca e a eumelanina que era preta ficou lilac. O AY também fica, só que ele pode ter máscara. Então, a gente tem pelos de eumelanina espalhados pelo corpo que não vão deixar esse cão com essa aparência como do samoyeda, como dos lilacs que eles querem. Então, para a gente não ter nenhum pelo de eumelanina, é o locus Z, tá?
Por que que muitas vezes os Spitz brancos verdadeiros são registrados como creme, tá? E eu vou novamente trazer para a raça dos Samoyedas. O que acontece é que esse Locus I, ele faz essa alteração da fermelanina. Ele pega a fermelanina ou transforma ela em mais escura, ou ele transforma em praticamente branca, tá? Só que, sabe quando a gente pega uma roupa e joga cloro? Mergulha ela no cloro? Tem algumas partes dessa roupa que não ficam tão claras, não é? Esse Locus, ele faz a mesma coisa. Ele pega o que era amarelo e transforma em branco. Só que às vezes ficam certas áreas do corpo desse animal que esse branco não fica tão branco. Ele fica com tom amarelado, certo? O I não é diluição, ele é modificação de tom, tá? Então, ficam essas áreas de pelo, principalmente em volta da orelha, na base da cabeça, às vezes no dorso e até na cauda, onde o pelo branco fica com tom amarelado, certo? E aí, esses cães nos Spitz, muitas vezes são registrados como creme, porque eles falam que é o branco pérola, o branco palmito, e eu já vi gente registrado branco palmito, eu nunca vou me esquecer na vida desse branco palmito, tá? Quando, na verdade, eles não são cremes, porque o creme tem alteração da cor da trufa, tá? Então, eles são os brancos verdadeiros. Eles são brancos porque o pelo é branco, a trufa é pigmentada, o lábio é pigmentado, a pele é pigmentada, mas o pelo é o amarelo mais claro, quase branco. E essas manchas, que por exemplo na raça Samoyedas são chamadas de biscuit, a gente não consegue ter um controle efetivo. Não tem como eu manter cães sem nada dessas manchas biscuit, certo? Elas aparecem de forma aleatória, a gente não sabe geneticamente ainda o que determina. Na raça Maltês, que também é uma raça característica por ser esse branco verdadeiro, também acontece, tá? E o padrão aceita. Tanto que no padrão dos Spitz brancos verdadeiros, lá o branco que eles querem, eles pedem essa pigmentação correta de nariz, lábio e tudo mais, e aceitam essas manchas amareladas na região das orelhas e da base da cauda, porque eles querem geneticamente isso aqui, um cão que é recessivo no Locus I e recessivo no Locus Z, porque é um cão de pele pigmentada e pelo branco. E aí não tem como eles quererem um cão desse padrão sem aceitar essa alteração que esse gene causa, que são esses pelos mais amarelados em certas regiões. Por isso que o padrão já foi descrito dessa forma, aceitando essas alterações, tá? O AY, se o cão for AY, Ezinho, Ezinho, o Ezinho, Ezinho manda em cima do AY. Então ele impede que qualquer pelo tenha melanina. Todos os pelos vão ser feomelanina. Tanto que o cão que é recessivo no Locus Z, ele pode ser TAM, ele pode ser FUVO, ele pode ser SEBA, ele pode ser o que for. O Ezinho, Ezinho vai apagar todas as marcações, tá? Assim como o creme. Então, olha só. Esses aqui são exemplos de Samoyedas, tá? Eles não deixam de ser geneticamente idênticos. Eles são pretos recessivos, eles são casinho, casinho, azinho, azinho, e eles são recessivos no Locus Z. Ou seja, 100% dos pelos deles são de feomelanina. E aí a melanina fica concentrada na trufa, no lábio, na rima ocular. E eles são totalmente sólidos, são, então eles não têm despigmentação em lugar nenhum. Estou falando dos Samoyedas, tá, gente? Não são merles. Aí a melanina deles é preta, então desão, desão, bezão, bezão. Só que eles são recessivos no Locus I. Então o pelo que era para ser amarelo escuro vira branco. Tá? Aí você vai me falar assim, mas esse cachorro aqui, o pelo dele não tá branco. Não, isso é um Samoyeda biscuit. Isso é o que o Locus I faz. Ele pode promover essas manchas amareladas no dorso, na base da cauda, principalmente na região das orelhas, tá? Então, o Locus I, mesmo o animal sendo homozigoto recessivo, a maior parte do pelo vai ser branca, mas essas manchas amareladas podem ocorrer e elas são aceitas nos padrões. Ah, mas a trufa desse cachorro aqui não é preta. Por que a trufa desse cachorro não está preta? É a tal da trufa de inverno, do Dudley Nose. Então, essa trufa, ela fica com esse aspecto amarronzado no inverno e depois ela volta à coloração preta. Mas o grande segredo é, apesar da trufa ter essa mudança de cor, o lábio, a rima ocular não modifica. É só o nariz. Mas a gente vai falar mais sobre essas cores de trufas, tá? Outras raças que têm esse padrão. O West Terrier, Poodle, Maltês e o nosso Spitz. Todo mundo quer é o Spitz branco verdadeiro, certo? Então, primeira coisa, o Spitz branco verdadeiro, nem sempre o pelo branco vai ser o branco Vanish. Ele pode ter essas manchas biscuit. O mais importante é que esse cão tenha a pigmentação correta
nariz, dos lábios, da rima ocular, certo? Porque aí a gente consegue um cão com a pigmentação correta e o pelo que era amarelo a gente transforma em branco. Bom, então, outra questão que a gente falou também foi a questão de diferenciar esses speeds, do locus S e do locus creme, tá? E a gente ainda tem o Merle, né? Então, por exemplo, esse é um spitz verdadeiro, branco verdadeiro, aliás. Ezinho, 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 ezinho. Lábio bem pigmentado, trufa bem pigmentada. O locus S, a gente tem que lembrar que muitas vezes ele causa despigmentação e ele ainda mantém. A gente vê só pequenas áreas despigmentadas. E então, um dos truques também para diferenciar o spitz branco pelo locus S são os coxins. Os coxins dos cães brancos verdadeiros, como o Samoyeda, eles não têm esses coxins coloridos. Eles têm os coxins todos pigmentados, ok? Então, não pode ter... Se tiver o coxinho assim manchado, é branco pelo locus S. O locus S também despigmenta a unha, mas a unha dos cães pelo locus I não é preta, tá? Ela é pigmentada, mas ela é num tom mais claro. Não chega a ser como no cão, aquela unha preta normal. O mais importante mesmo são os coxins, olhar a cor dos coxins. Esse cão que eu também coloquei pra gente ver despigmentação da área da trufa e da rima ocular, tá? Então, o cão, tanto pelo locus S quanto o Merle, vão ter despigmentação nessas áreas. E aí, o spitz branco verdadeiro, a gente não quer isso, né? Bom, agora eu vou partir aqui para outra questão, que é a gente transformar essas modificações de tom do locus B, D e I, para a gente poder partir depois para o creme e para o Merle. Vocês entenderam como que o locus I age, como que o locus G age e como que o locus D e B agem, não é? Então, agora a gente vai partir para realmente a leitura desses pigmentos, tá? Deixa só eu fazer aqui. Pera aí. Deixa eu colocar aqui nos quadrinhos que eu fiz pra gente ler isso daí. Que é alguns detalhes que é importante pra gente fazer a transformação em genótipo, tá? Aqui. Pera aí que eu tô arrumando os slides aqui pra gente poder ver junto essa transformação, tá? Estão vendo aí na câmera, né? Agora eu vou jogar outra apresentação de outro jeito aqui pra vocês. Aqui. Todo mundo tá vendo? Tá. Então vamos lá. Olhem essa foto. Essa foto eu recebi essa semana de um criador que estava querendo que eu ajudasse na questão dos cruzamentos, para introduzir cor e tudo mais. A primeira foto que eu recebi foi essa daqui. Olha como a luz muda tudo. E é muito, às vezes a gente, por foto, engana muito. Por isso que vendo o animal pessoalmente é totalmente diferente. Vamos pensar no pigmento da eumelanina. Cor da trufa e tudo mais. Vocês acham que esse animal seria o quê? Ele seria um Isabela, não é? Ele tem, o nariz tá parecendo arroxeado, o pelo também não é cinza nem marrom. Então você fala que esse animal é lilac, não é? Ele não é, tá? Isso foi a luz. Esse animal é esse animal aqui. Ele é um animal que é azul, tá? Ele não é Isabela. Então, cuidado com fotos, porque a luz engana muito, tá? Principalmente nessas questões dos tons dos pigmentos. Por isso que eu coloquei essa foto para mostrar para vocês. Porque eu me enganei. Quando eu vi a primeira foto, eu falei, nossa, mas esse cachorro não é azul, esse cachorro é Isabela, ele é lilac. Aí ele falou, não, esse cachorro é azul. Aí ele me mandou as outras fotos, tá? Então, cuidado com essa questão de iluminação de foto. Bom, mas vamos lá. Vamos à questão dos pigmentos. A gente falou como ler as marcações, depois a gente vai juntar tudo. Aqui a gente vai ler só o tom dos pigmentos, tá? Vamos olhar esse bulldog aqui. Que cor que é a eumelanina dele? A eumelanina dele é preta, não é? Para a eumelanina ser preta, obrigatoriamente ele tem que ter um Dzão e um Bzão maiúsculo. Senão essa eumelanina seria o chocolate ou cinza. E a eumelanina dele é preta.
tá? Se ele é heterozigoto ou homozigoto dominante, a gente não vê de olhar no fenótipo, né? O locus G, eu consigo identificar nesse animal? Não, porque ele é um animal de pelo curto. Então, toda vez que eu vejo um animal de pelo curto, o locus G a gente coloca tracinho, porque a gente não sabe o que ele é. E o locus I? O locus I é o que altera a feomelanina. A feomelanina desse animal, vocês podem ver que ela é um amarelo bem escuro, não é? Mas a gente ainda não viu a feomelanina da raça mais a fundo, então ele poderia ser um homozigoto dominante ou um heterozigoto. Depende dos tons da feomelanina que a gente vai ver na raça. Mas a gente vai ver. Então, eu sei que esse animal, a melanina dele é preta, então ele tem um Dzão e um Bzão. O G eu não vejo, o I, ele poderia ser homozigoto dominante, ou homozigoto, ou heterozigoto. Olha como a gente buscar nos pais muda tudo. Vamos supor que esse cachorro tenha essa filiação. Aí a melanina desse cachorro é preta, então também obrigatoriamente ele é Dzão, Bzão. Aí a melanina dessa cachorra é preta, Dzão, Bzão. Locus G eu não vejo. Locus I. Esse cachorro tem uma feomelanina intermediária, né? Não é um amarelo muito escuro, mas tá, vamos colocar que ele é heterozigoto. E essa cachorra aqui, eu consigo ver a feomelanina dela? Não consigo. Por quê? Porque apesar dela ser tigrada, a melanina predomina. Então, esconde os pelinhos de feomelanina no rajado dela. Então, a gente não consegue identificar o que esse animal é na feomelanina. Então, quando é assim, quando a gente só vê a melanina, a gente também coloca tracinho no locus I, tá? Então, assim, olhando esse cão com essa possível filiação de pai e mãe, eu sei que ele é preto, mas eu ainda não sei se esse cachorro porta ou não chocolate nem azul, porque o pai e a mãe são pretos, não é? Então, não dá para ter certeza. Agora, vamos colocar que esse cachorro não fosse filho desse casal. O pai dele é o mesmo, tá? Mas a mãe dele é essa daqui. Que cor que é essa cachorra? Ela é lilac. Ela é um lilac de tigrado como ele. Se ela é lilac, ela obrigatoriamente ela é recessiva no D e no B. Então, esse cachorro ele é preto, mas ele é portador de chocolate e portador de azul. Certo? Então, ele é preto, portador de chocolate e portador de azul. E eu só consegui ter certeza disso porque a mãe dele é lilac. E para ser lilac tem que ser recessiva nesses dois locos. E a feomelanina? Aqui mora o problema dos lilacs. O contraste de cor da feomelanina com o lilac confunde muito a tonalidade da fel, tá? Então, cuidado na hora de identificar o que esse animal é no locus I, se ele é lilac. Mas a gente vai ver isso em outras fotos. Bom, então vamos lá. Então, esse cachorro, essa foto aqui, tira. Vamos às tonalidades de feomelanina. Por exemplo, na raça Bulldog francês. Na raça Bulldog francês, a gente encontra a feomelanina de 3 tonalidades. A gente tem um amarelo muito escuro, mas não chega a ser aquele vermelho do setter, mas é um amarelo mais caramelo, um caramelo mais escuro. A gente tem esse tom intermediário e a gente tem uma feomelanina praticamente branca, mas ela não chega a ficar branca. Vocês conseguem ver o contraste dessa feomelanina com o branco, né? E a diferença dos tons. Então, na raça Bulldog francês, na raça American Bully, a feomelanina não chega a ficar branca, mas ela fica com esse tom amarelo muito claro, parecido com o creme. Só que esse cachorro não é creme porque a trufa dele é pigmentada, tá? E aí a gente tem os homozigotos dominantes, que são esses cães onde a feomelanina é muito escura. E a gente tem esse animal que é o meio termo, onde essa feomelanina ela é um tom amarelo médio. Então, esse animal seria isão, isão, heterozigoto, isão, izinho e homozigoto recessivo, izinho, izinho, tá? Essa feomelanina, a modificação dela pelo locus I, ela acontece em todas as raças onde a gente tem feomelanina, em todos os tipos de marcação, tá? Só que, como a gente disse, que eu quis deixar bem enfatizado para vocês, ela não modifica a melanina. Então, olha, por exemplo, nos galgos do tigrado. Aqui a gente tem a raja de melanina preta e a feomelanina um amarelo bem escuro, não é? Agora, olha esse daqui. A feomelanina dele foi modificada, mas a melanina dele continua preta. Isso quem faz é o locus I,
tá? E aí, quando a gente tem essas variações, a gente vê na ninhada uma variação muito grande desses tons de feomelanina, né? Então, o homozigoto dominante vai ter um tom, heterozigoto vai ter outro, homozigoto recessivo, outro. E os tons máximos e mínimos que chegam desse marrom dependem da raça, tá certo? Bom, aqui também eu coloquei alguns exemplos de Spitz, né? E aí a gente vai ver a diferença juntando os pigmentos com a marcação, para vocês entenderem como essa atuação ocorre somando sempre, tá? Então, por exemplo, vamos falar de um Spitz onde eu tenha só o pigmento de melanina. Basicamente, esse cão primeiro ele vai ser preto, seria esse cachorro aqui, certo? Isso é um cachorro preto, onde eu só tenho melanina. E se eu faço esse animal ficar recessivo no locus B? Toda a melanina que é preta vai ficar marrom. Então, esse animal vai ficar chocolate sólido. Posso chamar ele de preto? Ele não deixa de ser preto. Aí a melanina dele é sólida, só tem a melanina. A única coisa é que ele é recessivo no locus B, então o pelo que era para ser preto ficou chocolate, inclusive a trufa e a íris. E se ao invés de ser bezão, bezão, ele for desenho, desenho, aí eu diluo o preto. E o que era para ser preto fica cinza. Sei que a cor não é permitida na raça, mas estou trazendo para vocês verem como que esses locos atuam, tá? Bom, e se eu tiver os dois? Se eu tiver um cão que é recessivo no locus D e no locus B, eu tenho um cão lilac, que seria isso daqui. Não parece fulvo? Essa é uma das grandes questões dos cães de pelo longo. Cães de pelo longo lilac, a gente confunde muito se ele é um fal ou se ele é sólido, tá? Porque os pelos, eles têm uma cor diferente do que a trufa lilac apresenta. Isso é comum nos cães sólidos que são lilacs de pelo longo, tá? Para confundir a nossa vida um pouquinho. Mas vamos lá para as outras marcações. Continuamos nos Spitz. Esse é um cachorro laranja, não é? Aonde eu tenho a melanina dele? Eu tenho a melanina trufa, lábio. E se eu pegar essa melanina e fizer ela ficar marrom? Vai acontecer isso aqui. O pelo, feomelanina. Mas o que era de melanina, a trufa ficou marrom. Então, esse cachorro, ele é recessivo no locus B. Mas ele é um laranja? Sim, ele não deixa de ser um laranja. Porque o laranja na raça Spitz é onde eu tenho os pelos de feomelanina e a melanina na trufa. Tá? Então, esse cachorro não deixa de ser um laranja, só que ele é laranja com chocolate. E aí, na raça, é chamado de beaver, tá? O mesmo se eu fizer ele ser recessivo no locus D, ao invés da trufa ficar marrom, fica azul. E se for recessivo aos dois ao mesmo tempo, ele fica lilac. Mas o pelo continua de feomelanina. Agora, vocês viram a dificuldade de diferenciar isso daqui? Um fal em um sólido de lilac? Olha a cor do pelo. Só com o exame de DNA aí, tá, gente? Muitas vezes. Aqui, direto. Bom, e no TAM? A mesma coisa. Mas olha só, o locus D e o locus B modifica somente a eumelanina. Esse cachorro é um black and tan. Eumelanina preta, desão, bezão. E esse cachorro aqui? É um chocotan, recessivo no locus B. Então, a eumelanina que era preta ficou marrom. Mas e a feomelanina? O locus D e o locus B não tem essa atuação, certo? E se eu transformar ele para o azul? A eumelanina fica cinza, mas a feomelanina não modifica. E se ele for recessivo no locus D e locus B ao mesmo tempo, ele vira um lilac tan, tá? Isso em cães de pelo curto, pelo longo, não importa. O que eu quero que vocês fixem aqui é que o locus D e o locus B interferem só no que é de eumelanina. Agora, olha o que a feomelanina faz nos Spitz. Esse é um cão homozigoto dominante para o locus I. Ele é isão. Olha o pelo de feomelanina. É um laranja, um marrom escuro. E se ele for heterozigoto?
ele vira um creme, que não é creme, tá? Porque a trufa é preta. Então, ele fica com esse tom intermediário de marrom. E se o Spitz for recessivo no locus I? Ele vira branco verdadeiro. O pelo de femelanina vai ficar branco. E se ele tivesse máscara? Se ele tivesse a extensão de máscara aqui? Não ia modificar. Por isso que no branco verdadeiro tem que ser exinho, para não ter extensão de máscara. Porque a femelanina não vai conseguir atuar ali. Tá? Então, nos Spitz, a femelanina promove esses 3 tons. Então, a gente já consegue identificar. Quando ele é esse amarelo escuro, isão, isão. Quando ele é esse amarelo, que parece muito creme, mas a trufa é preta, heterozigoto. E quando o pelo de femelanina é branco, homozigoto recessivo no locus I, tá? Isso ocorre também, a gente também consegue identificar esses animais que são isinho, isinho, em animais TAM, em animais que têm máscara ou não. É só procurar a femelanina, porque a femelanina modificada pelo locus I, o locus I vai interferir na femelanina do mesmo jeito, sendo ele isinho, isinho, AT, etc. E esses cães AT são um exemplo. Olha esse cachorro aqui. Ele é homozigoto dominante no locus I. Então, aonde tem a marcação de femelanina no TAM, fica amarelo escuro, não é? Então, eu sei que ele é isão, isão. No meu projeto de produzir branco, ele não me interessa. Quando ele é heterozigoto, esse amarelo já não fica tão escuro, ele fica esse marrom intermediário. Então, se eu tenho intenção de produzir branco, esse já é um cão que ele é heterozigoto no locus I, então pode me interessar. Agora, olha esse cão aqui. Esse cão é interessante por 2 coisas. Primeiro, por que eu não vejo a marcação TAM desse animal? Extensão de máscara, né? Então, ele é um EM. Para o projeto dos brancos, não me interessa porque dificulta eu tirar a eumelanina dos pelos, não é? Mas ele tem uma característica interessante. Aonde ele tem pelo de femelanina, que tom que é a femelanina desse animal? É muito clara. Então, a femelanina, esse animal é um animal que ele é recessivo no locus I. Ele é isinho, isinho. Então, ele vai pegar tudo que era de amarelo e transformar em branco. Tá? Por isso que eu falo para vocês que quando a gente quer produzir um Spitz branco, muitas vezes vocês têm na mão o que vocês precisam. É só saber utilizar, tá? E não vai conseguir, às vezes, na primeira geração, porque a gente tem que ir juntando os locos, não é? Mas é possível, não precisa importar da China, tá? Bom, aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir meu WhatsApp. Para pegar umas fotos que eu coloquei aqui. O lilac fawn é assim, ó. A gente tem que pensar que o lilac é o D e o B recessivo. Ele só modifica a eumelanina. Então, para eu identificar um cão lilac, eu vou buscar onde tem a eumelanina. Se não tem no pelo, é na trufa, tá? E aí, a marcação, se ele vai ser lilac fawn, lilac de tigrado, lilac... Não importa, quem vai determinar a marcação são os locos K-A-E-S-T, tá? O lilac é modificação da eumelanina, a UI é modificação da femelanina, né? E o locus G só em cães de pelo longo, tá? Deixa eu ver se abriu aqui. Pra eu pegar umas fotos que eu tinha mandado aqui. A gente vai somar tudo isso, tá, gente? Eu só tô fazendo essa forma. Primeiro falei das marcações, agora tô falando dos tons. A gente vai falar das exceções C e M. E aí, depois disso, a gente vai pegar e fazer o fenótipo de tudo junto. Das marcações e das tonalidades e dos modificadores especiais, tá? Mas primeiro a gente precisa entender eles certinho, como que eles fazem, tá? Pera aí. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar as fotos. Ai, abriu o WhatsApp. Pera aí. Pera aí que eu vou colocar umas fotos pra vocês que eu peguei aqui. Olha só. Olha algumas coisas que podem nos enganar. Não é isso que eu quero. Olha a cor desse cão. O que que vocês acham? Qual é o tom? O que que esse animal é no locus D e no locus B? Cadê?
Olha só. Esse animal é chamado de chocolate. Ele é um cão chocolate, ele é um cão recessivo no locus B. Vê se agora deu pra ver. O pelo dele é de cor chocolate, não é? Mas a trufa dele... Olha só. Deixa eu cortar mais a imagem. Olha só. A trufa dele é preta. Então, esse animal, ele é dominante no locus D e no locus B, porque a eumelanina dele da trufa é preta. O pelo dele tem esse tom marrom muito escuro, praticamente chocolate, porque ele é homozigoto dominante no locus I. E aí, na raça setter irlandês, faz com que esse pelo seja com esse marrom praticamente da coloração chocolate, certo? Agora vamos aqui para outra foto. Esse cachorro é de um amigo meu, do Wesley, um Spitz. Então, olha só. A eumelanina dele é que cor? A eumelanina dele é preta? Não. A eumelanina dele é marrom. Para a eumelanina ser marrom, ele tem que ser dominante no locus D e recessivo no locus B. Só que ele tem mais uma característica interessante. A feomelanina dele é que cor? A feomelanina dele é escura? Olha bem. A feomelanina dele é praticamente branca. É muito claro, tá? Então, ele é um animal que ele é recessivo no locus I. Então, ele é chocolate, tan, e a feomelanina dele é homozigota recessiva no locus I. E fez a feomelanina, que era amarela, ficar praticamente branca, tá? Deixa eu ver outras fotos aqui. Ó. Esse também, eu sei que esse canil eu já... Na verdade, eu não lembro quem é, mas eu acho que ela é aluna. Se não me engano, ela é ou já foi aluna desse cachorro que eu peguei a foto na internet. Olha só. Que cor que vocês registrariam esses Spitz? Olha só. Vocês podem ver que a feomelanina dele não é preta, é chocolate. O nariz é chocolate. Então, ele é recessivo no locus B, tá? Que cor que são os bigodes desse animal? Esse animal tem os bigodes de feomelanina? Não tem. Então, esse animal, no locus E, apesar dele não ter pelos no corpo distribuídos de melanina, ele ainda tem os bigodes de chocolate, certo? Então, ele não é exinho, mas ele já é um caminho para produzir o branco verdadeiro. Além dele ser heterozigoto no locus E, e se eu achar outro cão que tem essa mesma característica e cruzar, eu tiro o exinho, que eu vou ter até os bigodes de feomelanina, ele tem essa questão da ele é heterozigoto no locus I, né? Então, esse cão seria uma boa opção para produzir um branco verdadeiro, até um branco verdadeiro nos Spitz de trufa marrom, né? Que eu acho que eu não vi ainda na raça, mas eu acho que ficaria bonito. Bom, entenderam como é a associação desses dois modificadores? O que eu quero que vocês vejam nessas fotos é isso. É que o D e o B agem de um lado e a feomelanina age do outro. E aí, o resultado que a gente vê é, dependendo da marcação, a junção dessas duas alterações. Estamos falando aí do Platinum, certo? Olha esse animal. Esse é um bulldog francês bem famosinho na internet, tá? Ele é um animal que é lilac,
Platinum. O que seria um Lilac Platinum? Primeiro, ele é recessivo no locus Z. Assim. Então, obrigatoriamente, todos os pelos dele serão de felmelanina, tá? Mas aí a melanina vai ficar concentrada na trufa, no lábio e tudo mais. Aí, o que a gente faz para produzir o Platinum, o Lilac Platinum, tá? Bom, para ele ser Platinum, ele ainda é fluff, para ajudar, né? E agora ainda saiu o Bulldog pelado, vocês viram isso? Bulldog que nem o pelado mexicano, sem pelo. Eu vi no Facebook essa semana. Bom, então, o Platinum, ele primeiro precisa ter todos os pelos de felmelanina e aí a melanina concentrada na trufa, etc. Para isso, ele precisa ser exinho. Tá aqui. Aí, o Platinum, eu quero que o pelo seja quase branco, senão ele não é Platinum, né? Não é o prateado. Então, para isso, ele precisa ser recessivo no locus exinho. Aqui, eu já teria um Bulldog sem máscara, Bulldog francês sem máscara, com pelo branco e a trufa preta. Mas o Platinum, a gente não quer só isso. A gente quer que essa trufa seja lilac. Então, obrigatoriamente, esse cachorro, ele é Dzinho, Bzinho. Ele é recessivo no locus D e B. Então, ele é lilac ao mesmo tempo. Ele é vermelho, recessivo ao mesmo tempo. Que a gente tem que lembrar que a forma como eles são registrados de vermelho recessivo é por causa do locus Z, né? E ele é recessivo no locus I, fazendo a felmelanina dele ficar quase branca. Mas vocês podem ver que no Bulldog francês, assim como eu mostrei lá em cima, esse pelo de felmelanina não chega a ficar branco, como nos Spitz e nos Samoyedas. Ele fica um amarelo muito claro, mas não chega a ficar branco, tá? Isso é uma característica da felmelanina na raça. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Essa foto aqui. Essa foto aqui eu vou ficar para mostrar no creme, pera aí. Essa foto aqui que eu queria mostrar. Olha a felmelanina do Bulldog francês, tá? Então, a felmelanina do Bulldog francês, ela não chega a ficar branca, mas ela fica um amarelo muito clarinho, tá, gente? Aí, quando a gente pega em cães com máscara, a gente consegue ver isso. Ver essa diferença de tonalidade melhor. Ó. Então, esse é um animal que a felmelanina dele é bem clara pelo locus I, estão vendo? Ó, a tonalidade dos dois, apesar do fluff já dar uma diferença de tom, né? Mas dá pra gente ver. Então, tanto nos bullies também é a mesma coisa que o Bulldog francês, tá, gente? Os tons do pelo curto. Pra buscar o Lilac Platinum e etc. Certo? Esse aqui que eu queria mostrar pra vocês. Não acabei de falar do Beaver com os bigodes de chocolate? Olha qual a diferença de um animal que é Beaver também, mas ele é recessivo no locus Z. Vocês conseguem ver os bigodes? Ó. Ó. Olha os bigodes desses Spitz e desses Spitz. Vocês conseguem ver essa diferença? Tá. Para deixar os bigodes de felmelanina, o único jeito é exinho. Quando ele tem todos os pelos de felmelanina, mas o bigode é de eumelanina, ele é heterozigoto no locus I. É um caminho para produzir o branco verdadeiro? É, mas esse aqui seria mais fácil, não é? É que essa mancha de lágrima ácida também dificulta bastante a nossa vida, né? Mas assim, é só um adendo para os Spitz brancos, que eu sei que tem bastante criador de Spitz aqui, e esse é um dos objetivos, dos Platinums também, tá? E das modificações de tom de eumelanina e de felmelanina. Agora, então, deixa eu pausar aqui a gravação.